Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcel Guimarães, começando mais um evento de discursivas. Hoje a gente vai falar do concurso da Câmara dos Deputados e eu vou dar algumas dicas para vocês sobre a preparação, para o recurso, que é uma fase muito importante, da sua prova discursiva, e em breve, estará aberto o prazo aí para a elaboração de recursos. A gente tem aqui dois produtos para vocês aqui no Direção Concursos. A gente vai auxiliar vocês, a gente vai ter o lançamento aí dos produtos para recurso para o cargo de analista legislativo, para a área de técnica em material e técnico em material e patrimônio, e também a gente vai ter o produto na outra semana para a técnica legislativa. Então os recursos estão, a gente já tem esses produtos lançados, e aí você, se a banca mantiver aí o cronograma, a gente tem a divulgação dos resultados no dia 15 de fevereiro, para material e patrimônio, recursos de 16 até o dia 19, tá? E aí na outra semana, a partir do dia 20, o resultado de técnica legislativa, se não me engano, 21, 22, os recursos. Mas a intenção aqui do nosso evento é tratar do recurso da discursiva de uma forma geral, mostrar a importância de você recorrer, contratando ou não os nossos serviços, tá? Então, a ideia aqui é fazer um bate-papo muito rápido, a respeito da elaboração de recursos para a sua prova discursiva, no caso, para a Câmara dos Deputados. Claro que, apesar da gente ter os produtos lançados para aqueles dois cargos que eu comentei, isso aqui vale para qualquer concurso, para qualquer cargo, em relação à Câmara dos Deputados ou até mesmo qualquer outro concurso. Eu vou dar algumas dicas de elaboração de recurso para a discursiva, mostrar ali alguns critérios da banca, a importância de você analisar o seu espelho de correção, e aí vou falar um pouco da importância de você fazer no seu recurso, usar uma linguagem impessoal, objetividade, mostrar a importância às vezes de um especialista e algumas considerações finais. Então vamos lá. Para o concurso da Câmara dos Deputados, a gente tinha a prova objetiva e a discursiva era normalmente aí para o cargo de analista legislativo, composta de uma questão discursiva ou dissertação, dependendo do caso, valendo 35 pontos, uma discursiva de 30 linhas, sendo que o candidato que não atingisse, quase que não sai, enganchou tudo aqui, o candidato que não obtivesse, muito melhor falar assim, para não travar, uma pontuação de 21 pontos estaria ou estará eliminado. Então, caso você infelizmente esteja nessa situação, espero que o vídeo sirva para você. Então, para os cargos que a gente tem aí, claro que você pode ter feito para qualquer cargo desses, a gente tem produtos lançados para recurso de técnica em material e patrimônio e também para técnica legislativa. Bom, a questão de material e patrimônio era uma questão de AFO, de administração financeira e orçamentária, ou finanças públicas, ou seja lá o nome que você der. Dizia ali que a despesa pública refere-se à alocação e utilização de recursos pelos órgãos governamentais, com o objetivo de atender às necessidades da administração pública ou do ente federado, seja nível federal, estadual ou municipal. E fala que a despesa pública passa por estágios que visam garantir o controle, transparência e eficiência na utilização dos recursos públicos. E aí o candidato tinha que indicar os estágios da despesa pública e descrever de forma sucinta cada um deles. Então a banca aí esperava que o candidato falasse dos estágios do empenho, da liquidação e também do pagamento, e além disso o candidato deveria descrever esses estágios de acordo com a situação ali. E aí, aí tinha que citar, não vou dizer, não sei se tinha que citar, mas era importante você mencionar os conceitos do empenho, que está lá no artigo 58 da Lei 4.320, era importante mencionar as características da liquidação, que estão lá no artigo 63 da Lei 4.320, falar do pagamento, as regras do 62 e do 64. Tá? Mas assim, claro, aqui o objetivo não é ficar comentando a questão, mas era importante que o candidato fizesse aí essas descrições, não sei se a banca, dependendo do critério, se ela vai levar em consideração ou não a parte de citar a lei, citar o artigo, mas a gente sempre bate muito na tecla de que é sempre importante trazer ali pelo menos a lei que fala sobre isso, Lei 4.320,
Lembrando aqui, tá, e aí é importante mencionar isso, né, para vocês, do seguinte ponto. A banca provavelmente vai trazer os 3 estágios clássicos, empenho, liquidação e pagamento, lá da Lei 4.320. Não sei se vai ser o seu caso, mas existe um estágio intermediário que é o empenho em liquidação, isso é citado no MCASP, tá? Então, dependendo do caso, às vezes a pessoa citou isso, pode ser que tenha, né, como buscar algum recurso em relação a isso aí, tá? Mas imagino que a resposta venha, né, em relação a esses 3 estágios aí, tá bom? Bom, o objetivo aqui não é ficar respondendo as questões, tá? Mas enfim, é só para mostrar quais eram as questões desses cargos aí. Discorra na questão de técnica legislativa. Discorra sobre os distintos aspectos afetos ao regime de tramitação de uma proposição legislativa com prioridade na perspectiva do regimento interno da Câmara dos Deputados, abordando as situações em que se aplica, os requisitos a serem atendidos, distinções em relação aos projetos em tramitação ordinária e a sua correlação com o Instituto da Preferência. Bom, aí você tinha que, né, também, não sei se vai ser o caso, mas coincidentemente também era o artigo 158, né, então, né, no caso, claro, o outro era 58 da Lei 4.320, aqui o artigo 158, né, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, é aquele que define, né, quando que uma proposição tem prioridade, né, e aí ela, né, tem a dispensa de algumas, né, das exigências do regimento, né, para que ela seja incluída, por exemplo, na ordem do dia da sessão seguinte, logo após as proposições que estiverem em regime de urgência, né? Aí lá no artigo diz quais são, né, quais os casos em que você pode admitir, né, o regime, né, de prioridade, né, e além disso, né, os casos em que isso se aplica. E aí tem que falar também, ele queria que falasse um pouquinho da preferência, né? E aí tem que ver como é que vem o espelho de correção, mas a preferência é o artigo seguinte, né, do regimento, o 159, portanto, e aí ele queria que tratasse do regime de tramitação ordinária, né? Então, quando tem, né, a preferência, né, então você tem o que está em regime de prioridade, vai ter preferência em relação à tramitação ordinária, tá? Então, não sei se vai ser isso que a banca vai querer, mas é mais ou menos nessa linha aí. Bom, para você fazer um recurso, né, e aí você começa agora a trazer para o seu caso real, que você vai olhar lá na sua prova, você vai receber com a sua nota um espelho de correção, né, e não é exatamente esse que está aí na sua tela, né, depende de cada concurso. A FGV, por exemplo, é uma banca, né, que raramente tem um padrão, né, e isso dá um pouco de, vou dizer, ódio, né, mas atrapalha bastante a gente, porque cada espelho vem de um jeito e aí você fica meio perdido sempre, né, mas em regra, as bancas distribuem a nota entre, né, uma parte de apresentação, uma parte de estrutura, às vezes tira erro de português ou não, mas a maior parte da sua nota é em relação ao conteúdo, então os 35 pontos vão ser distribuídos de acordo com a questão, a gente não sabe ainda, né, mas a gente vai descobrir no espelho de correção quanto valia cada, né, atribuição, cada aspecto ali que você deveria abordar no seu texto. Então você vai descobrir isso, vai ter uma nota, né, preliminar para cada quesito. Não sei se a FGV vai dar nota para apresentação, tá? Esse espelho aí é um espelho aleatório que eu peguei, só para a gente, né, exemplificar aqui, mas eu acho mais provável eles pontuarem só os aspectos de conteúdo, né? Só a sua nota de conteúdo, aí vai ter cada aspecto ali, aí você vai analisar, ó, tirei tal ponto em tal quesito, então obviamente, né, no quesito que você tirou a nota máxima, não tem como buscar nada, nenhum aumento. Então você vai sempre se ater aos aspectos, né, em que você perdeu o ponto e, obviamente, que você tenha algum respaldo, né, para que você recorra daquilo. Então vai ter um resultado, acho que a FGV não vai tirar ponto de erro de português, mas eu estou mostrando aí um exemplo para vocês de um caso real, de um recurso que a gente fez para um candidato, né, não me lembro se foi, acho que foi Polícia Federal, tá? Mas que o candidato recuperou ali a nota, né, a nota preliminar, né, de apresentação, e recuperou também a pontuação de um dos quesitos, né, sabe que ele tinha perdido alguns pontos e a gente conseguiu a nota máxima para ele. Esse candidato conseguiu mais 2 pontos na discursiva e aí esse candidato
A gente também reverteu para ele 3 erros de português, então ele teve um aumento ali da nota dele em 2,58 pontos. Só para vocês terem uma ideia, esse aumento dessa pontuação, que parece pouco, tá, representou aí, né, uma subida na tabela de classificação desse candidato. Ele ganhou 386 posições na classificação. Então, a ideia aqui, tá, é o quê? Mostrar para vocês o seguinte, que vocês precisam fazer os recursos, tá? Então, cada pontinho que você ganha, cada erro que você reverte ali, representa muito para a classificação final. Tá? Às vezes, um ponto que você ganha agora no recurso, ele vai fazer com que você, né, consiga a sua vaga. Tá? Então, o objetivo aqui é justamente mostrar para você, né, a importância do seu recurso. Tá bom, e aí como é que você vai elaborar esse recurso? Primeiro ponto importante, você vai usar uma linguagem impessoal, tá? Claro, você vai usar uma linguagem impessoal, tá? Não quer dizer que você tenha que ser extremamente formal, mas, por exemplo, você não vai botar no seu recurso, pô, fera, dá uma ajuda aí, eu estudei pra caramba, preciso dessa nota. Jamais você vai escrever um absurdo desse no recurso, mas você vai usar uma linguagem impessoal, imparcial e formal, tá? Na hora de escrever o seu recurso. Então, não precisa chegar ao ponto de chamar o cara de Vossa Excelência, né? Mas um prezado avaliador, prezado examinador, mostre, né, que você, tá, tem um profissionalismo, uma imparcialidade ali no seu recurso. Evite contar os seus problemas para o cara, desabafar. Olha, eu torço para o Vasco, eu já sofro demais, então me dá um ponto, né? Apesar que nesse caso, né, poderia até caber ali, né, dizer, nossa, o Corinthians está péssimo no campeonato e eu estudei tanto, estou sofrendo, estou na estrada há 12 anos, né? Então não faz isso, né? Dizer que precisa de pontos para passar é uma conduta que fará o seu recurso ser sumariamente descartado sem qualquer tipo de análise pela banca, pelo examinador, tá bom? Seja objetivo na sua linguagem. Não tenta reescrever o texto arrumando os erros cometidos, fingindo que escreveu a resposta correta, né? Aquele golpe assim, olha, onde eu disse, com o advento da Carta Cidadã, eu quis dizer o seguinte, aí você escreve um pedaço da Constituição, pô, você não disse nada daquilo em ponto nenhum do seu texto. Então não vai mentir, seja justo, seja honesto, tá? Aponte de uma forma objetiva seus acertos para o examinador. Então suponha, por exemplo, que naquela questão do empenho, liquidação e pagamento, né, você esqueceu, por exemplo, de falar sobre o pagamento, você só falou sobre o empenho e a liquidação. É óbvio que você não vai tentar burlar o cara, olha, ali onde eu falei, naquela linha, ou seja, eu quis dizer que pagamento é um dos estágios da despesa, não, isso é um absurdo. Mas se você, por exemplo, falou tudo da liquidação e perdeu ponto, aí você vai se ater àquilo ali, você vai dizer para a banca, mostrar para o examinador que você acertou aquilo, que você falou exatamente da liquidação, né, que você colocou ali o teor, né, do que está na Lei 4.320, né, tente ser justo no pleito, solicitar o aumento da sua pontuação para uma faixa condizente com aquilo que você escreveu. O principal ponto aqui é você mostrar de forma clara e objetiva que você abordou o que era esperado no espelho, de acordo com a resposta que a banca divulgou, ou de acordo com o que está na fundamentação técnica, o regimento interno, ou a Lei 4.320, mas olha, que, né, nas linhas, sei lá, 10 a 15 do meu texto, eu abordei o conceito de liquidação mencionando tal coisa. Isso é exatamente o que está na lei, exatamente o que está, né, no espelho de correção, portanto eu solicito, né, a elevação da minha nota, né, porque eu, de fato, abordei o que era esperado. Tá? Então, é mais ou menos isso aí. Então, por exemplo, caso 1, suponha que alguém fez, né, um recurso assim. Prezado examinador, acredito que a minha pontuação no item B deveria ser mais alta, uma vez que o artigo tal, né, 17, inciso 1 da Lei 8.666, afirma que a alienação de bens imóveis da administração pública demanda demonstração de interesse público. Tal ideia está em meu texto. Portanto, acredito que eu devo obter os 5 pontos do item. Cara, esse não é o tipo de recurso que você vai fazer. Tá? Por quê? Porque a ideia está no meu texto. Tipo, ó, se vira aí e acha o que eu escrevi. Não é assim que funciona. Você precisa mostrar para a banca que você escreveu. Ó. Prezado examinador, acredito que houve penalização desproporcional no item B. A abordagem esperada cita o artigo 17, inciso tal da Lei 4.320, embora não de forma completa,
Tal abordagem foi parcialmente contemplada nas linhas 16 a 19 e também na linha 27 do meu texto. Se tiver espaço para isso, você vai lá e reescreva, né, justamente esses pontos. Às vezes a banca coloca uma limitação de caracteres, então você tem que ser claro e objetivo. Diante do exposto, solicito a revisão para cima da pontuação conferida ou solicito a elevação da pontuação, né, do referido item, alguma coisa do tipo, tá? Mas veja que você tem que mostrar em que ponto do seu texto você abordou aquele conteúdo, tá? E aí vem, né, um pouquinho da importância da ajuda de um especialista, tá? Então, qual é a vantagem de você contratar um serviço, como é o que a gente está oferecendo aqui para os cargos de material e patrimônio e de técnica legislativa, né? A vantagem do especialista é que ele consegue comparar várias redações e entender exatamente o que o examinador de fato esperava na resposta do candidato. Então, a gente, quando está fazendo, né, aqui os recursos para vocês, a gente tem acesso a várias respostas. E aí a gente entende, olha, nessa questão aqui o examinador queria que abordasse exatamente isso. E aí a gente já bate o olho na sua redação e fala, pô, essa nota aqui está injusta, tem a possibilidade de aumentar. Né? Os especialistas também conhecem bibliografias diferenciadas que podem auxiliar na fundamentação do seu pleito. Então, às vezes, poxa, esse cara escreveu um negócio aqui que não está no espelho de correção, mas que a gente pode tentar buscar esse ponto. Isso tem a ver com o assunto, isso está no livro tal, no manual oficial, alguma coisa do tipo, está numa jurisprudência. Então, a gente também tem acesso e elabora modelos de recursos que comprovadamente já obtiveram êxito nos concursos anteriores. Isso às vezes é importante, né? A gente já sabe mais ou menos o que a banca quer, né? A forma como a banca quer que faça o recurso, já deu certo em outras oportunidades. E, né, os especialistas têm uma maior experiência nesses assuntos específicos cobrados na questão e na elaboração do seu recurso, tá? Então, resumindo, tá? Algumas considerações finais. É importante você entender que todos devem elaborar recursos da discursivas. Quem está dentro da vaga precisa defender a sua posição, porque todo mundo que está abaixo vai vai fazer o recurso, vai tentar dar um jeito de buscar pontos. Quem está fora das vagas precisa, de qualquer forma, ganhar esses pontos para subir na classificação. Não, a menos que você esteja, né, olha, eu sou o primeiro colocado, eu dei uma lavada aqui nos outros, eu tenho 500 pontos de vantagem em relação aos outros. Então, eu não vou perder essa vaga de jeito nenhum. Tá? Mesmo que o último colocado ali dentro das vagas, né, ou o primeiro fora, ganhe todos os pontos possíveis, eu não perco a minha posição. Aí tudo bem, aí você não precisa fazer recurso nenhum, vai beber, vai fazer outra coisa, tá? Mas, em regra, é muito importante você elaborar o recurso, seja para defender a sua posição, seja para ganhar novas posições. Em geral, o recurso da discursiva é a sua última tentativa de aumento de nota. Não tem mais o que fazer, a não ser que você vá depois, né, entrar na justiça, alguma coisa do tipo. Mas espero que você não precise disso. Uma boa pontuação na prova discursiva pode ser o seu último obstáculo antes da aprovação e da nomeação, no caso aí da Câmara dos Deputados. Então, isso representa a sua aposentadoria, né, do mundo dos concursos. Então, não economize esforços para tentar conquistar a sua vaga, né? Mesmo que você não contrate os nossos serviços, né, mesmo que você tenha a opção de fazer o recurso sozinho, né, tenta, né, fazer o máximo esforço para isso, porque vale a pena esse recurso da discursiva, tá bom? Pessoal, era isso, tá? Obrigado, boa sorte para vocês. Eu espero, né, que você, se precisar da nossa ajuda, a gente está aqui à sua disposição. Estão lançados os produtos, né, de recursos para as discursivas, tanto de material e patrimônio e técnica legislativa. Caso você, né, precise da gente, estamos aí à disposição. E caso você, né, tenha concorrido para outros cargos que, né, eventualmente a gente não tenha lançado o produto ou não queira, né, contratar os nossos serviços por algum motivo, os nossos serviços, tá? Boa sorte para vocês, espero que, né, este vídeo curto tenha, né, servido para te ajudar de alguma forma na elaboração do seu recurso, tá bom? Muito obrigado pela atenção, boa sorte, né, na elaboração dos recursos e eu desejo que vocês, né, conquistem posições ou mantenham as posições de vocês com os recursos e consigam a nomeação para a Câmara dos Deputados, tá bom? Nos vemos por lá. Um grande abraço e até a próxima.